E aí, amigos, tudo bem com vocês? Vou fazer um videozinho aqui, já tem um tempo que a gente não faz esses heart to heart, esses vídeos sinceros mesmo, a gente conversando aqui, né? Mas eu tenho uma novidade para poder contar para vocês e eu já vou começar o vídeo com ela sem enrolação. A novidade é que Coelho no Japão Raiz está de volta, meus amigos. É isso aí, galera, tô empolgado, daqui a algumas horinhas já vou pegar meu voo e eu já vou começar a fazer uns vlogs, gravar pra vocês por lá também. Eu até quero saber o que vocês querem saber de novidades, dicas, porque eu vou estar produzindo bastante conteúdo ali pra vocês e eu vou retornar a muitas das coisas que eu amava fazer lá no início do canal. Até quero saber se vocês estão com saudade, né? Quero fazer os unboxings nas ruas do Japão, lembra que a gente fazia isso? Era muito doido, cara. E assim, alguns dos cenários no Japão, eles mudaram atualmente, né? Teve aquele unboxing que eu fiz pra vocês lá nas ruas do Japão e aquela loja da Sega, ela já não existe mais, essa que vocês estão vendo aí na tela, que tava lá no fundo, né? Ela não existe mais. E era muito interessante a gente andar pelas ruas ali, os japoneses paravam, olhavam as coisas. Quero voltar a fazer aqueles vídeos aquele que eu fiz a jornada para poder comprar o Yoshi's Crafted World, lembra? Que eu peguei a bicicleta e eu fui andando pelas ruas e eu encontrei ali algumas pessoas. Eu quero fazer algumas coisas legais, tipo conversar com os japoneses na rua, saber o que eles acham das coisas, de repente desafiar as pessoas nas ruas mesmo, sabe? Que eram coisas que eu gostava muito de fazer. Teve uma história muito legal que assim que eu cheguei lá, e ainda era na época do 3DS, ali tinha o Street Pass e tal, e eu parei num trem e tinha um japonês jogando Super Smash Bros do meu lado no trem. E aí eu falei, cara, isso é muito parada de explodir a mente, né? Porque se chega um brasileiro, você não fica jogando tanto assim em transporte público, ou dá um pouco de medo, né? No Japão é normal isso. Aí eu sentei do lado dele, e aí, beleza, não sei o que, e aí, pô, bora Batoru Shimashouka. Aí eu puxei meu 3DS assim, ele tava até jogando Classic Mode no meio do personagem, ele parou no meio da parada que ele tava fazendo, ele, bora. Aí a gente tirou um fight, eu perdi, né, obviamente, porque o cara era super viciado, mas muitas coisas legais assim que eu tô com vontade de fazer. Lembra aquele vídeo que eu fiz pra vocês, contando como que eu fui expulso de um evento da Nintendo e depois eu quase consegui um emprego? Esse tipo de coisa que eu quero trazer de volta também, as dicas de como ir morar no Japão sem precisar de descendência japonesa, né? Eu fiz muitos vídeos desses na época, muitos de vocês, cara, eu encontrei o pessoal indo através da Living Japan, né? Que é uma empresa que garantida você consegue ir para o Japão sem você precisar, né, de ascendência nenhuma japonesa, nem nada. E eles fazem isso através de estudo, através de trabalho, é muito legal. E eu estava junto com eles, né, e eu já tinha recomendado eles há muitos anos e várias pessoas ali da turma já estavam indo para o Japão e me reconheceram falando, caramba, Coelho, eu tô aqui por causa de você, sabe, por causa dessas dicas e tal. Então eu quero voltar a fazer esse tipo de coisa também, documentar para vocês os gastos, quanto que é para poder, morar em Tóquio, quanto que custam as coisas lá, quanto que custa para poder viajar, roteiros de viagens legais para nintendistas, sabe, jogando os games nas ruas do Japão. Lembra aqueles vídeos que eu fazia, cara, jogando videogame nas ruas do Japão? Teve uma análise do Wargroove 2, que eu fiz assim também. Ou melhor, era do Wargroove apenas. Andando pelas ruas ali. Sabe uma coisa que eu quero muito fazer? Eu quero mostrar pra vocês coisas do meu passado. Tipo assim, aonde que eu morava? Naquela época eu não mostrava muito isso, até porque eu não ia ficar revelando onde que eu morava, né? Mas eu quero voltar lá e eu quero mostrar pra vocês como que era, contar um pouquinho, né, daquela história, mostrar ali aquela região. Era muito legal porque eu morava na região de Ryogoku, né? Ryogoku é onde ficam os sumôs, né? Então tem muitos lutadores de sumô, eles ficam ali treinando na rua. E onde eu andava, tipo, eu pegava a bicicleta para ir pro trabalho. Todo dia de manhã eu acordava, pegava minha bicicletinha, eu parava numa combine, comprava um croissant e era tipo um pudinzinho assim de leite com umas micãs, né? Mican é tipo tangerina. E aí eu levava isso pro trabalho e eu passava na frente dos estábulos dos lutadores de sumô, porque eles chamam aquilo de estábulos, né? Eles abdicam da própria vida, assim, não abdicam da própria vida, mas não é que eles abandonam a família, eles se afastam um pouco para um propósito muito nobre, né? Para eles, aquilo ali, e eles vivem em conjunto ali, treinam todo dia, se alimentam bastante, muito, eles têm aquela rotina. E eu acompanhava isso todos os dias porque eu morava ali naquela região. E eu quero mostrar essa jornada ali para vocês também, sabe? Mostrar como que é um dia de trabalho. Há quantos anos a gente não faz isso? E era uma coisa que eu adorava trazer isso para vocês. Então, assim, como que a minha paixão por Nintendo, essa coisa, eu olhei aqui pro lado para pegar o meu Nintendo Switch, como que ele me acompanhava ao longo do meu dia a dia, né? Então eu quero mostrar tudo isso para vocês novamente.
voltar lá nos lugares antigos, né? Eu já cheguei a morar, antes de morar em Tóquio, eu morava num lugar em Shiba, que era Kashima-no-ha, e lá tinha um shopping super legal. Eu nunca tive muito tempo para conseguir mostrar isso para vocês, dessa vez eu quero mostrar. Todo domingo eles fazem um festivalzinho lá, e tem até algumas apresentações de idols, né? Aquelas school idols que eles tinham, é muito interessante. Eu quero voltar e mostrar algumas coisas bem culturais e de Nintendo também, ver as novidades. Cara, a Nintendo acabou de falar que eles vão anunciar o próximo videogame deles até março do ano que vem, né? E assim, quando tiver o lançamento, vou estar de volta no Japão também para poder cobrir isso. Com certeza vou estar lá junto com vocês, vai ser o máximo, né? Reviver mais uma vez essa coisa raiz, né, do Coelho no Japão, de pegar o Nintendo Switch no lançamento, ver como que é as lojas ali para poder comprar. Eu lembro que teve uma dificuldade grande, né, porque eles não tinham muito estoque para poder vender do Nintendo Switch, então foi difícil, eu precisava comprar dois, foi difícil eu conseguir comprar 2 Nintendo Switches ali naquela época. Eu morava no Japão, trabalhava lá, ganhava, né, dinheiro no Japão, né, galera? Então era outra realidade, mas assim, eu quero ver como que vai estar no lançamento do próximo videogame também. E agora a gente está próximo de completar 1 ano do lançamento do Zelda Tears of the Kingdom. E eu sei que a Nintendo ela tá fazendo algumas movimentações e eu quero ver o que tem de novidade lá. Eu quero ir na Uniqlo da vida, aquelas lojas, pra ver, tipo, as roupas, os acessórios. A nova loja da Nintendo em Kyoto, por exemplo, quero visitar lá, né, ver junto com vocês. E claro, não vou mudar, né, o conteúdo aqui no canal, a gente vai continuar com os Coelho News, a gente vai continuar com as análises. Só que eu vou estar no Japão, então vocês vão me ver em outro cenário, vocês vão me ver andando por aí, conversando com vocês, mostrando outras coisas, né? E vocês vão poder acompanhar isso diariamente aqui comigo e lá no meu Instagram. Aliás, me segue lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC. Hoje mesmo eu já postei coisa por lá e vocês vão conseguir acompanhar mais de pertinho. E eu tô muito empolgado, cara, de verdade mesmo. E assim, de alguma forma eu tô um pouco ansioso, assim, positivamente, mas também um pouco ansioso de, tipo, fazem muitos anos que eu não viajo sozinho, assim, por conta própria, tá ligado? Eu já morei no Japão sozinho, então eu acho que vai ser um resgate também. Antes de eu ter canal, né, no YouTube, antes de tudo isso, antes de iniciar com ele no Japão, etc., eu morei no Japão, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos, a minha história começou assim, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos e aí eu fui morar no Japão, numa cidadezinha chamada Hirakatashi, em Osaka. Se puder, eu vou lá também e mostro pra vocês um pouco como é que era a minha vida, como é que era a minha faculdade, os lugares que eu morava ali. Eu acho que vai ser interessante, de repente, se eu conseguir mostrar isso pra vocês. E eu morei sozinho ali naquela época, então era uma outra experiência, né? E dessa vez eu tô novamente indo por conta própria, absolutamente por conta própria ali, e eu vou estar mostrando as coisas pra vocês dentro do meu próprio ponto de vista, sem, de repente, sem muita produção mesmo, daquele jeito que eu costumo fazer vlog, sabe? E eu acho que ao mesmo tempo vai ser muito interessante, mas eu também tô um pouco ansioso para saber como que vai ser, tá ligado? Eu quero conhecer pessoas novas lá, apresentar pessoas novas para vocês, de repente conseguir falar com os meus amigos lá no Japão também. É que alguns deles já se mudaram, tinham muitas pessoas que eram japoneses, outros não, outros se mudaram de Tóquio, estão morando em outras cidades. Mas os que estão lá, eu quero trazer eles de volta pro canal. Lembra do Stepon? Meu amigo, ele era tailandês, mas ele morou há muitos anos no Japão, ele falava super japonês, muitos de vocês achavam que ele era japonês, ele trabalhava comigo. Eu quero encontrar com ele, voltar, de repente ir nos eventos na Comic Cat, aqueles eventos que a gente participava, fazer os vlogs, eu acho que vai ser bastante divertido fazer esse tipo de coisa por lá também. E lembra de Bilu? A minha amiga, que morou comigo muitos anos no Japão, ela tá lá, tá com o filhinho dela, coisa mais fofa, a gente vai encontrar de novo. E tem uma coisa que eu sempre quis fazer, eu quero mostrar pra vocês, por exemplo, fazer os vlogs nas ruas caladas de Tóquio. Porque como eu já morei muitos anos lá, eu não preciso ir pros lugares turísticos, eu quero mostrar pra vocês os lugares menos turísticos, sabe? Sair andando nas ruas também, mostrar as coisas. Sabe uma coisa que eu quero fazer? Eu quero pegar e ir nas cidades um pouco mais afastadas de Tóquio, que tem aqueles lixões do Japão, aqueles junk, e poder mostrar as coisas que tem lá, né, de eletrônicos e tudo mais. Eu já fiz vários vídeos desse de caçada gamer pra vocês, em lojas, mas todas elas em Tóquio. E uma delas em Osaka, mas são cidades grandes, né? Eu quero ir nas afastadas, porque lá é que a gente consegue encontrar os achados, e realmente com os preços menores, sabe? Vai ser legal. E tem uma coisa que eu tô com vontade de fazer também,
que há muitos anos, Bilu sempre falava, né? No Japão tem uns prédios, umas paradas que não são mal assombradas, elas são abandonadas, mas são abandonados mesmo, não é tipo prédio que parou a construção e acabou. Não, moravam pessoas e aí o prédio ficou abandonado, então tem coisas das pessoas ali jogadas e tal, e eu quero mostrar isso pra vocês. Às vezes tem uns corvos que moram lá, eu já vi umas paradas assim, e é meio sinistro, mas eu sempre tive essa curiosidade de ir lá. Aí eu falei com o Bilu, pô Bilu, vamos lá, se você puder. Ela falou, pô, vamos sim, eu quero fazer trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês também. E eu tô empolgado, cara, vamos voltar aqui ao Coelho no Japão raiz, voltando às origens, né, e fazer a minha caminhada, e eu tô empolgado, e essa era a novidade que eu queria contar pra vocês. E eu queria saber o que vocês gostariam que eu mostrasse, o que vocês gostariam, né, de ver. Não deixe de me seguir no Instagram e lá no Twitter, é @RodrigoCoelhoC, vocês vão acompanhar bastante por lá também, mas aqui no canal é todos os dias. E hoje, cara, é uma coisa um pouco diferente, porque hoje em dia a gente tem uma equipe, né, Coelho no Japão aqui, pra poder me ajudar com as coisas, então eu vou poder gravar, os vídeos vão sair bonitinhos na edição. Vocês viram a última caçada gamer que eu lancei aqui no canal do Pereira, né? Ficou aquela coisa que eu sempre fiz, só que gostoso de assistir, porque tem os cortes nas horas certas, as ilustrações ali nas horas certas, ficou bem legal. E é esse tipo de coisa que eu quero trazer pra vocês aqui no canal também, sabe? Eu quero aproximar novamente, eu sei que muitas pessoas novas chegaram no canal, né? 300, quase 400 mil pessoas novas chegaram no canal desde que eu me mudei de volta pro Brasil. Eu nunca abandonei essa parte do Japão, né? Mas então eu quero mostrar e aproximar de volta vocês dessa coisa que é tão importante pra mim, pra minha alma mesmo, assim, sabe? Porque mudou muito a minha vida eu ter me mudado pro Japão, eu ter ido estudar lá no Japão. Teve uma vez que no final das aulas ali, um professor, ele virou pra mim e ele viu que eu tava meio triste, assim, porque essa bolsa de estudos, quando eu fui, eu me arrependo. Eu poderia ter escolhido ficar 1 ano no Japão. Era essa escolha da bolsa, de 6 meses ou 1 ano. E eu não sabia se eu ia passar, se eu não ia. E eu acabei escolhendo ficar 6 meses, em vez de ficar 1 ano. E aí, quando chegou no final do período, esse meu professor sabia disso, né? E aí ele virou pra mim e ele falou assim, Coelho, eles me chamam de Coelho, lá no Japão, Rodrigo, ou Coelho. Ele falou assim, Coelho, não se preocupe, porque você pode até sair do Japão, mas o Japão nunca vai sair de você. E foi muito verdade isso que ele falou, porque mudou muito a minha forma de enxergar as coisas. Eu aprendi muita coisa lá com o budismo deles, sabe? A forma, o coletivo que eles têm, que eles valorizam muito lá, pra mim foi algo que me tocou muito, entendeu? E quando eu fui morar lá de novo, dessa vez para trabalhar, eu tive uma experiência assim muito rica também, né? A empresa que eu trabalhava era uma empresa um pouco diferente, era uma empresa de tecnologia voltada para produtos de turismo. Então eu era designer, eu desenvolvia os aplicativos, eu sou programador de front-end, para quem não sabe, né? De designer, que eu já não atuo já há um tempo. Mas o meu chefe, ele era um cara que já tinha viajado mais de 70 países, então assim, eu era a 5ª pessoa a entrar na empresa, né, quando a empresa começou. Então era uma empresa muito pequenininha, depois a gente mais que dobrou o tamanho, né, a gente cresceu muito. E todos os dias, na hora do almoço, a gente não, sei lá, pegava uma marmita e comia. Eu ia pra casa do meu chefe e a gente comia lá, e aí todo dia alguém que cozinhava. Então no meu dia, eu sempre cozinhava umas coisas para eles lá. Ele assinava um serviço que era um serviço de yassai. Yassai é legumes em japonês, né? E aí toda semana chegava uma caixa com vários legumes sortidos. E a gente pegava, escolhia alguns, levava para casa dele e cozinhava alguma comida deliciosa, assim. E é uma experiência muito diferente você viver muitos anos com um trabalho que é dessa forma, sabe? Então, essa conexão que eu fiz com as pessoas, esse aprendizado, essas experiências diferentes que eu tive, o fato de estar lá no lançamento do Nintendo Switch, eu acabei sendo, acho que o primeiro brasileiro a jogar Nintendo Switch, pelo menos o que está documentado na internet, porque no lançamento do Nintendo Switch a Nintendo ela fez um evento em Tóquio e um em Nova York. Só que o de Tóquio, por causa do fuso horário, era um dia antes, então eu não tinha meu canal ainda, eu nem produzia vídeos pro canal Coelho no Japão, eu produzia para um outro canal. Ou melhor, eu produzia para os meus amigos. E aí os meus amigos começaram a postar os meus vídeos no canal deles, com minha permissão, óbvio.
E eu tava lá antes do mundo inteiro, antes da imprensa do mundo inteiro que ia jogar o Nintendo Switch e fazer as coisas em Nova York. Eu tava em Tóquio fazendo isso e postando em tempo real pra vocês, sabe? E isso tudo mudou completamente a minha vida. Depois eu resolvi criar o canal Coelho no Japão, que pra muita gente, vocês não sabem, se chama Coelho no Japão, porque eu não sabia do que eu queria falar. Eu queria falar sobre o que eu gosto. E é isso que eu faço até hoje. Acabou se tornando um canal de Nintendo porque eu amo isso, sabe? E aí eu comecei a falar de Nintendo cada vez mais, depois entrou a pandemia e eu tive que interromper um pouco essa pegada de vlog que meu canal sempre teve. Tanto que depois que acabou a pandemia eu voltei a fazer esses conteúdos de vlog, né? Frequentemente vocês encontram aqui no canal. Eu estou sempre no Rio de Janeiro, estou sempre em São Paulo, estou sempre, sei lá, fazendo as coisas ali com a Nintendo. Às vezes eu sou convidado para algum outro lugar. Então eu vou resgatar isso, né, de volta no Japão e mostrar isso pra vocês, e eu tô bastante empolgado com isso. Então, eu espero que vocês gostem de coração. Nos próximos dias vocês vão ver bastante videozinho desse tipo. E eu quero, como eu falei, reaproximar, né, vocês de uma parte muito pessoal minha, sabe? Eu tô num momento agora da minha vida que eu quero reencontrar comigo mesmo. É isso que eu quero fazer. Eu quero reencontrar com as coisas que eu amo e as coisas que fazem parte, que são minhas, entendeu? Então, por isso que eu falei, minha peregrinação no Japão não é exatamente isso, mas eu vou estar de volta numa coisa que faz uma parte muito forte de quem eu sou, sabe? E eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero compartilhar o que eu tô sentindo, eu quero compartilhar com muitos de vocês que também compartilham desse mesmo sonho e que querem realizar isso um dia, e ajudar muitos de vocês a conseguirem realizar isso. Porque desde sempre, cara, desde que eu comecei a fazer meu canal, que se chama Coelho no Japão porque eu queria falar sobre o que eu quisesse, né? A minha motivação de criar o meu próprio canal e não continuar simplesmente fazendo meus vídeos para os meus amigos e ele postando em outro canal, é porque eu comecei a perceber que eu tava me conectando com muitos de vocês nessa mesma paixão, nessa coisa que eu gosto, e ajudando muitos de vocês também com as coisas que eu sabia, com as dicas que eu tinha, seja de Nintendo, seja de coisas relacionadas ao Japão. E é muito tocante pra mim encontrar com muitos de vocês hoje em dia, depois de todos esses anos, e ver que muitos de vocês acabaram realizando esses sonhos através dessa conexão que a gente teve há anos atrás. Quando a gente se encontra em eventos, eu já encontrei vários de vocês em viagem mesmo, enquanto eu estava no Japão, e muitos de vocês falaram isso pra mim: poxa, que legal, eu assisti muito os seus vídeos e agora eu tô aqui. Então eu quero resgatar isso e eu tô bastante empolgado, e é isso. Eu espero que vocês estejam também. Muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando. Eu só queria compartilhar essa alegria aqui com vocês. Daqui a pouquinho tá dando a minha hora, daqui a 1 horinha tô indo lá para o aeroporto e já vou começar a postar as coisas lá no Instagram pra vocês e já preparar os videozinhos, e vai ser bem gostoso, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, meus amigos. Vou ficando por aqui agora, vou me preparar aqui e espero que essa ansiedadezinha que eu tô passe um pouco pra que eu, sei lá, mano, eu quero saber como é que vai ser isso. E vocês vão fazer parte dessa jornada comigo, tá bom? Então é isso aí, amigos. Até o próximo videozinho, até o próximo vlog. Eu não vou provavelmente ter Coelho News amanhã, eu vou estar em voo, não vai dar tempo de fazer. Mas depois que eu chegar em Tóquio e tudo mais, eu vou poder fazer isso. E eu vou estar muito livre lá também, então se vocês quiserem mandar dicas de coisas, o que vocês querem ver e tal, pode mandar, que tamo junto, beleza? Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Deixa o likezão aí, inscreva-se, ativa o sininho de notificações, me segue lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, que nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte, amigos, e até a próxima. Valeu!